Bom, agora vou falar um pouco sobre o governo de Hermes da Fonseca, Marechal Hermes da Fonseca. É um governo marcado por uma série de tensões e, entre elas, a questão da política das salvações, que é uma das questões centrais do governo Hermes da Fonseca. Como o governo, como Hermes da Fonseca foi eleito com base numa eleição disputada, tá? Então isso significa que ele tinha oposições em vários estados. São Paulo era um deles. Quando o Marechal assume a presidência, ele adotou a chamada política das salvações. Qual que é o objetivo? O que foi a política das salvações? A política das salvações era combater as oligarquias estaduais que haviam apoiado o candidato da oposição, ou seja, o Rui Barbosa. Então nós podemos dizer que a política das salvações foi uma intervenção federal, do governo federal e alguns estados controlados por oligarquias dissidentes, ou seja, oligarquias que apoiavam o candidato oposto a Hermes da Fonseca. E podemos dizer também que a política das salvações, ela meio que arranhou a política dos governadores, que foi montada pelo Campos Salles, que era aquele acordo entre o presidente e os governadores. O Hermes vai interferindo nos estados que apoiaram o Rui Barbosa. Inclusive, nessa época, você tem um bombardeio à cidade de Salvador, uma intervenção na Bahia em relação a isso. Uma outra questão que marca o governo Hermes da Fonseca foi uma revolta séria, de grandes proporções, na cidade do Rio, que foi a revolta da Chibata. Bem, na época, o ministro das Relações Exteriores ainda era o Barão do Rio Branco. E havia uma certa rivalidade com a Argentina, porque o Brasil queria manter uma liderança na América do Sul. E havia um risco dos dois países entrarem em guerra, tanto é que o Brasil estava se armando e a Argentina também. Nos anos anteriores ao Hermes da Fonseca, o governo brasileiro encomendou 2 navios de guerra de alto poder de fogo na Inglaterra, que foram batizados como São Paulo e Minas Gerais, os 2 estados mais poderosos. Os 2 navios, os 2 encouraçados, chegaram no Rio de Janeiro em novembro de 1910 e foram tomados pelos marujos, liderados por João Cândido, que ficaria conhecido como o Almirante Negro. As condições de vida da Marinha brasileira, dos marujos da Marinha, eram péssimas. Mesmo porque a maior parte dos marujos vinha justamente dessa população mais pobre e marginalizada. Eram negros descendentes de escravos, de ex-escravos. O próprio João Cândido ficou conhecido como o Almirante Negro. E a Marinha brasileira, ela impunha uma série de códigos disciplinares aos marujos com base em castigos físicos, em chibatadas. E é contra essas situações de agressões físicas, de baixos salários, de péssima alimentação que os marujos se rebelam. E eles tomam os 2 navios de guerra, manobram os navios, apontam os canhões para a cidade do Rio e ameaçam bombardear a cidade caso os maus-tratos não sejam revisados. Isso aqui é diferente, a revolta da Chibata é bastante diferente da revolta da Armada que ocorreu no governo Floriano. A revolta da Armada é questão política, é contra a auto-oficialidade da Marinha contra um presidente que é visto como autoritário e ditador. Aqui não, são os marujos por questões sociais, de maus-tratos e salários. E outra, o Aquidauã era um navio de guerra que não tinha nem metade do poder de fogo que o São Paulo e o Minas Gerais tinham. Os 2 navios tinham poder para destruir a cidade do Rio de Janeiro. São 2 navios moderníssimos, recém-saídos dos estaleiros britânicos. Então era uma revolta muito mais séria. Foi feito um acordo, os marinheiros deveriam entregar os navios, em troca as reivindicações seriam atendidas. Só que houve uma série de repressões. João Cândido mesmo foi internado como louco no Hospício Nacional do Rio de Janeiro. Muitos marinheiros foram presos, enviados para as prisões na Ilha das Cobras. E a Chibata foi abolida da Marinha, mas os marinheiros tiveram que pagar um grande preço por isso, porque foram severamente punidos. Mas, de qualquer forma, a revolta da Chibata ela evidencia as tensões sociais que existem na Primeira República. Isso é bastante importante de nós levarmos em consideração. Mesmo que essa população não vote
não seja a população que a Constituição autoriza de votar, porque muitas vezes é uma população analfabeta. Mas essa população vai se manifestar através de revoltas, sejam elas urbanas, como acontece com a revolta a revolta da chibata, como aconteceu com a revolta da vacina, ou revoltas rurais, como aconteceu com Canudos, ou o contestado. A Guerra do Contestado foi um conflito militar no interior de Santa Catarina e do Paraná, próximo da fronteira com a Argentina. A região ficou conhecida como Contestado porque era uma região contestada, disputada pelo Paraná e por Santa Catarina. Mas essa guerra não foi provocada por uma guerra entre os dois estados. Essa guerra foi provocada pela resistência dos poceiros, que viviam nessa área, que era uma área de florestas, contra a construção de uma ferrovia que ligaria São Paulo a Porto Alegre. Esta ferrovia era construída por liderança de um empresário dos Estados Unidos, que é o chamado Percival Farquhar. Farquhar foi um dos capitalistas do Brasil nessa época, e ele queria criar um império ferroviário no Brasil. E essa ferrovia do Farquhar ia passar nessa área do contestado, e passaria nas terras dos poceiros, que são indivíduos que usam a terra, mas não pagaram por ela. E esses poceiros iam ser desalojados de lá. E havia um outro problema. Aquela área era uma área de madeira, de floresta. E havia uma exploração madeireira por uma empresa chamada Lumber, que explorava a extração de madeira, inclusive explorava os poceiros da região. Então esses caras vão lutar contra esses poderes, uma ferrovia, contra a empresa Lumber, ou seja, essas empresas capitalistas. O governo brasileiro fica do lado das empresas, contra os poceiros. Então você vai ter uma guerra que começa em 1912, e é uma guerra travada num lugar complicado, porque é uma área de floresta fechada. É uma guerra de uma série de excessos, tanto cometidos pelo exército brasileiro quanto cometidos pelos poceiros. O contestado foi liderado por líderes messiânicos como João Maria, José Maria. O contestado teve várias lideranças messiânicas, diferente de Canudos, que tem uma liderança centrada no Antônio Conselheiro. Mas geralmente se faz uma comparação entre Canudos e o contestado por serem dois movimentos de contestação rural que surgem no início da República e foram reprimidos violentamente pela República. Só que no meio dessa guerra, no sul do país, em 1914, estoura a Primeira Guerra Mundial, que vai mobilizar os exércitos do Império Russo, da República Francesa, do Império Alemão, do Império Austro-Húngaro. E esta guerra estoura em agosto, no início de agosto de 1914. O presidente do Brasil ainda é o Marechal Hermes da Fonseca, no final do mandato. O novo presidente já está eleito, que é o Venceslau Braz, um mineiro. A posição do Hermes da Fonseca é decretar neutralidade do Brasil. O Brasil não participará dessa guerra. O problema é que, com a posse de Venceslau Braz, um próximo presidente que vamos conversar, as circunstâncias vão mudar. E o Brasil acaba participando da Primeira Guerra Mundial em 1917, que é um assunto pouco conhecido. Só para concluir aqui uma questão bastante curiosa do governo Hermes, que o Hermes, durante a sua presidência, em 1912, ele se casa. Ele passa a ter um segundo casamento com uma moça muito mais jovem que ele, chamada Nair de Tefé, que foi a primeira cartunista brasileira. Inclusive, ela escrevia com um pseudônimo chamado de Rien, que é nada em francês e ao contrário de Nair. Esta mulher foi uma primeira-dama bastante interessante da história do Brasil, porque ela promoveu, no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, um concerto onde se tocou o corta-jaca. O corta-jaca era uma música tida como uma música popular, uma música de selvagens, porque se acreditava que no Brasil deveria se tocar músicas europeias, músicas com base no piano, no violino, e o corta-jaca era uma coisa de violão. Inclusive, um dos grandes adversários
da Nair de Tefé e do uso do quarta-jaca no Palácio do Catete foi Rui Barbosa, um dos maiores intelectuais brasileiros, que dizia que aquele tipo de música era uma música de selvagens que jamais poderia ser cantada na sede da Presidência da República. Então esse episódio da primeira-dama mostra um pouco o panorama cultural do Brasil, das elites brasileiras desse momento, que valorizam como manifestações culturais aquilo que vem da Europa. Isso foi muito forte durante a Primeira República. Violão no Brasil do início do século XX era associado a coisa de vagabundo. Tá? E Nair de Tefé vai tentar quebrar esses protocolos. Por isso é vista como uma das primeiras damas mais importantes da história do país. Bem, então, até o nosso próximo vídeo.